melhor, não é, de preparo, falar do Francisco, que, aliás, nós comentávamos com a nossa amiga Ellen, que foi uma das reencarnações de João, o evangelista encarregado. Jesus pede para Francisco que reconstrua a igreja, e o Francisco, naquela simplicidade toda, entendeu que era a reconstrução de uma igreja que ficava em Assis. Mas, enfim, fez um trabalho impressionante pela capacidade, pela condição evolutiva que tem, não é? Porque não é que tinha, porque tem, e realmente fez modificações significativas, de uma maneira geral, no trabalho feito dentro da religião que ele abraçou. Se você ainda não teve oportunidade, é bem antigo, mas vale a pena. Está até no YouTube gratuito, e a gente sabe que espírita adora coisa gratuita. Veja a fila de passe, que está sempre cheia, que se chama, é um filme italiano que se chama Irmão Sol, Irmã Lua. Vale a pena ser visto, é de uma beleza, mas existem várias obras, tanto espíritas como não, falando desse espírito realmente de escola. Pessoal, esse assunto que nós estamos trazendo na manhã de hoje, é claro que em 50 minutos é impossível que nós possamos, né, adentrar com muita profundidade, porque diz-nos respeito diretamente e é fruto de pesquisas, mas se você é uma terapeuta ou um terapeuta, sabe muito bem que 50 minutos para explanar sobre a condição nossa em relação ao despertar, como espíritos que somos, não é algo assim tão muito simples. Por isso que as casas espíritas, especificamente esta, oferece-nos cursos, não é, que também são gratuitos, diga-se de passagem, para que nós possamos, como estímulo, porque uma aula por semana, ou às vezes até mais de uma aula por semana, que seja 2, 3, se fosse, ela, durante 1h30, né, que tivesse até 2 horas, para nós é um trabalho de estímulo a nos tornarmos autodidatas, né? Não existe cursos que possam preencher, pela quantidade de obras existentes, não só espíritas como espiritualistas também, não é? Os aspectos do autoconhecimento. Então, na realidade, quando nós participamos, e nós estamos aqui fazendo uma oferta mesmo para que você participe desses cursos, não só de palestras, a espiritualidade vai também trabalhando conosco num processo assistencial para nos estimular às condições de mergulharmos cada vez mais em nós mesmos, ok? Então, fica aí o convite para quem não participa de aulas, etc., fica aí o convite, mas vale para estímulo a nos tornarmos autodidatas. Muito bem. Nesse assunto, né, a respeito do despertamento do espírito, existe a relação entre o prazer da matéria e a paz da alma. Do jeito que nós nos encontramos hoje, pelos estímulos existentes através da mídia, que você não tem como escapar, né, abordada, da maneira, por vezes, mais sutil, num nível de inteligência impressionante, porque você entra hoje na internet e, se para nós meninos, se você mostra assim curiosidade, não é nem interesse, curiosidade sobre um veículo, daqui a pouco vem uma oferta sobre aquele produto. Não é assim? Uma coisa impressionante. Aí você diz assim, estão invadindo o meu espaço, a câmera do meu laptop, ou seja lá o que for, deve ter já registrado alguma coisa dentro de casa. Absolutamente. O nível de inteligência colocado, pessoal, isso aqui, pare para pensar daqui 10 anos. O que nós temos. Aquilo que Chico trouxe e que as pessoas achavam que era algo ficcional, quando ele psicografa Paulo e Estevão, vai ser uma realidade para nós daqui bem pouco tempo, na questão do metaverso. Chico psicografou Paulo e Estevão no porão da casa do Dr. Rômulo Joviano, que era o chefe dele na Fazenda Modelo,
durante 3 meses, de segunda a segunda, porque na casa dele era impraticável, né? Uma casa pequena, com toda a família reunida, imagina. Chico tinha 9, com eles, eram 9 filhos do casal, do casal do seu pai e da Maria São João de Deus, né? Eram 9 filhos, depois o seu pai se casa com Cidália Batista, e tem mais 6. Então, Nossa Senhora. Eram 17 pessoas, né, com o casal. Não, obrigado. Eu adorei o sinal. O que o povo vai pensar de mim? Aí foi um engasgo só, mas já passou. Não é a falta. A condição, imagina, 17 pessoas dentro da casa, né, com ele. Como é que teria possibilidade? Então ele ficava. E os espíritos, você que gosta de tecnologia, né, e que acompanha ou que trabalha na área, ou que pelo menos é curioso, curiosa, eles montaram, o Chico descreve que pareciam painéis, mas nada disso, aonde toda a história inteira se passou como se ele estivesse feito uma viagem no tempo, inserido na situação, sentindo, inclusive, e isso é uma proposta que nós sabemos existir já, temperatura ambiente e vibração das pessoas. E Emmanuel fez isso porque ele não queria que o Chico imaginasse as cenas, porque o médium passa pelo médium, e se a imaginação funcionasse, interferiria na estrutura. Então, ele participando, vendo, ao mesmo tempo que era psicografado, ele não tinha interferência da imaginação. Você já imaginou agora, nesse exato momento, algum ambiente com essa natureza? Isso hoje a gente está vendo, ainda muito acanhadamente, no processo do metaverso. Imagine que daqui a um tempo, né, nós estaremos, às vezes, em casa, assistindo a palestra ou uma aula de um professor, de uma professora, na sua casa, né, que pode ser um chinês falando mandarim e você recebendo a informação na língua que você preferir. Fazendo o seu questionamento na língua que você quiser e ele responder em mandarim e você receber a resposta na língua que você fez o questionamento. É algo assim que já está aqui, né? E que era ficcional. Nosso lar foi ficcional. Bom, mas aqui a realidade é que esse bombardeio acontece por um nível de inteligência tão impressionante, né, que o que se vende, e eu venho da área, o que se vende é que você ter significa que a sua vida estará completa. Não é verdade? Você precisa desse novo, para as meninas, né, para essa nova bolsa, esse novo sapato, etc. Mesmo que o sapato novo seja só um friso pequeno, mas se você não tem aquele, é porque é aquele que você precisa ter. É como o carro, né? Aquele friso novo no carro, nossa, que efeito que ele fez, não é verdade? E é claro, a indústria precisa vender para a economia girar. E o fato é que o bombardeamento acontece trazendo-nos a condição de que ter faz que você seja feliz. Não é? É claro que os apelos são crescentes, mas a realidade, para quem não está desperto, é atribuir a condição da felicidade à relação de possuir, possuir, possuir. Por isso que há um desencadeamento de uma enfermidade aonde o indivíduo ele não tem mais um minuto de sossego para deixar de ter. Porque acontece isso de uma forma extremamente agressiva no cérebro, que a gente vai ver daqui a pouco. Bom, o que é, então, a proposta em relação à questão do espírito, ou do que o espiritismo nos traz, nos estimulando para esse despertamento? Bom, é sair dessa ilusão.
Porque esse é um processo ilusivo, né? Que cria de tal maneira, e envolve ou não nos envolve? Você se sente, de repente, às vezes, né, envolvido. Quer ver? Compre agora. Você tem que comprar agora, porque agora você tem a vantagem disso e daquilo. E aí a coisa está ali, você está lá, e de repente, e o que acontece? Há um processo que acontece no nosso cérebro de impulso e você compra. Aí você compra o supérfluo do desnecessário. Você diz, que beleza, o que eu faço com isso? Tem um cara que vende uma mangueira na televisão que ele diz que é o top. A mangueira cresce, abaixa, mais. E aí você compra aquela mangueira e diz assim, mas eu nem uso. O que eu vou fazer com esse treco? Não é verdade? Ou seja, é uma coisa impressionante. Até na aula hoje nós dissemos, né? Às vezes a gente trabalha no que não gosta para comprar o que não precisa. Não é verdade? São situações e o apelo vai. E não é tão simples despertar desse processo ilusório, porque ele é viciante. Não é tão simples. Às vezes você, não sei o que é. Não é assim, não. O indivíduo vira um adicto naquela condição e é muito complicado. Eu conheço pessoas que eles ficam despertos durante a madrugada comprando quinquilharia na internet. Né? Ou seja, há uma necessidade implementada no cérebro, se criou, de fato, uma dependência, que a pessoa precisa, tal qual o aparelhinho, né, que é este aqui, não é? Que é excepcional, mas cria uma condição de dependência tamanha que existem já, faz algum tempo, tratamentos psiquiátricos para essa situação. Porque o indivíduo não pode, colocando, inclusive, em risco a sua própria vida, como a vida das pessoas, quando você vê indivíduos pilotando, né, dirigindo o veículo, e você vê a cabeça do sujeito abaixada, como é que ele pode estar vendo? Só pode ser pela epífise, não é? Que ele pode estar vendo. Porque não é o terceiro olho, ele está usando o terceiro olho, porque não é possível você dirigir olhando aqui, embaixo, né? E não causar um acidente que seja fatal para a própria criatura, ou criaturas que estejam sendo uma situação de suicídio, mesmo que seja inconsciente, e o quê? De homicídio. Ou seja, é um risco duplo que o indivíduo se impõe, mas ele não se impõe porque ele é um irresponsável. Ele se impôs de uma maneira que foi gradativa. Foi criando um processo tamanho que ele tem a dependência nessa situação. Bom, e aí esse despertar é perceber que o prazer passageiro não é felicidade verdadeira. Não é fato? Um outro item é ouvir o chamado da alma para algo mais profundo. Esse é um processo de despertamento. Porque, como nós falamos, o cérebro mostra-nos as condições de prazer. Ele busca o equilíbrio sempre, que é o processo da homeostase. Estar equilibrado mesmo que, né, ao redor a coisa esteja complicada. E acontecendo que estímulos prazerosos liberam dopamina. E aí, que é um neurotransmissor do prazer. Né? Você que come chocolate sabe disso. Não é verdade? Se você for um chocólatra, nada melhor para você saber que Eu tenho um amigo que ele fez uma dieta do açúcar. Ele cortou, ele era chocólatra assumido, não é? E assim, existe doçólatra, deve ser um assumido em comer açúcar. Ele decidiu cortar. Ele tinha o processo da abstinência. Durante umas 2 semanas ele tremia. Um processo de abstinência do açúcar, porque ele é altamente viciante. Ao mesmo tempo que chegou uma hora que ele conseguiu dominar a situação, que não é tão simples, é a mesma coisa que o indivíduo, e nós temos mais de 1 bilhão de criaturas que fazem uso regular do tabaco, não é? Seja cigarro, seja o que for. O indivíduo diz, eu paro quando eu quiser. Eu domino o vício não me domina. Mentira. Mentira. Porque o efeito da nicotina e do alcatrão no cérebro é o mesmo efeito que causa a cocaína e a heroína, ok? No grau de dependência. Sendo que a heroína e a cocaína têm um efeito devastador muito mais rápido e muito maior, não é? Que é conhecido por todos nós.
mas o nível de dependência da nicotina e do alcatrão no cérebro é o mesmo nível de dependência. Por isso que não é tão simples, às vezes, para a pessoa, o fumante, deixar do vício do tabaco. Para você ter uma ideia, eu tenho... ele continua sendo meu amigo, apesar de estar desencarnado. Aliás, eu tenho muito amigo desencarnado lá na dimensão espiritual e já estou começando a ficar desconfiado. Porque eu tenho mais passado do que futuro. E eu tenho um espelho em casa e sei disso. Na verdade, nem preciso ficar olhando naquele númerozinho baixo do meu registro geral, aí, ou do Social Security. O fato é que ele, médico, não é? Excelente profissional, um amigo excelente profissional, médico, que usava oxigênio, porque já estava numa situação complicadíssima, né, com os pulmões, mas morreu fumando. Então, oxigênio, cigarrinho, oxigênio. Não é uma coisa... Por isso que, às vezes, se nós não temos uma condição dessa, seja de que natureza for, o evangelho, que é um roteiro de iluminação e espiritualização da criatura e não de religião, com todo o respeito que a religião também leva para esses aspectos, desde que o indivíduo, não é, tenha, então, religiosidade, que é diferente de espiritualização. Mas, enfim, ela leva o indivíduo também como uma alavanca para a questão do trabalho de natureza, né, espiritual. O fato é, nos ensina, e aí Jesus com clareza diz assim, não julgueis, porque com a mesma medida que medirdes, vos medirão a vós também. Percebeu? É uma situação de que, do jeito que eu meço os outros, alguém vai me medir. Porque é uma realidade. Se eu, vou usar o exemplo que é costumeiro, se eu falo mal da vida alheia, alguém um dia vai comentar a meu respeito e falar de mim, não é? Mesmo que me coloque só na condição de maledicente, no vulgar fofoqueiro. Eu também serei comentado, serei objeto de comentários. Por isso que, olha como é importante que nós procuremos compreender a pessoa ou a nós mesmos e, no nosso caso, mais consciente buscarmos ajuda e mais conscientes procurarmos ser a criatura que possa servir de auxílio. Diz Emmanuel o seguinte, você pode ser só estaca, ok? Mas a estaca segura a plantinha que um dia será uma grande árvore. É melhor ser estaca do que ser pedra de tropeço para quem quer que seja. Não é verdade? Olha como dá para a gente, né, procurar compreender. Não é bater palma para o problema, mas procurar compreender as situações de pessoas que estejam, porventura, incluídas neste ou naquele aspecto da dependência, que também, no final das contas, na utilização dessa condição, se sentem, por vezes, acham que são felizes. Quando, na realidade, o que acaba acontecendo em qualquer condição dessa natureza é que, depois do pico, o cérebro compensa com uma nova queda, porque entra no sistema límbico da criatura e ele precisa fazer o quê? Gera desejo de repetição, ciclo de dependência. O sujeito comeu um pedacinho de chocolate para ser mais brando, ele tem uma barra inteira, ele come mais um pedacinho, então é pico, dá aquela sensação de alegria, não de felicidade, de alegria, é uma explosão, como fogo de artifício. Bum, você come e dopamina de montão, tiamina, etc., mais uma série deles, aí você come mais um pedaço da outra explosão, depois você come mais um pedaço da outra explosão, você já comeu a barra inteira, e quando acabou, disse assim, eu preciso sair para comprar mais, e seja a hora que for. Ok? Porque se a coisa está muito exagerada, seja a hora que for, você sai. Se o nível de dependência for isso. Acaba acontecendo que essa é a ilusão da felicidade material que a gente está usando como apenas um exemplo. Acontecendo que ela é confundida com conforto, consumo e prazer.
Agora que eu tenho uma casa maravilhosa, etc., uma mansão com 18 quartos, 18 suítes com 18 banheiros, etc., eu percebi que agora precisava de uma edícula lá no fundo. Depois você bota a edícula. Aí depois da edícula você diz assim, ter uma mansão dessa com edícula e não ter um iate na frente, meu Deus do céu, que situação. Aí bota o iate. Mas depois de um tempo aquele iate também ficou pequeno. Puxa, para que eu realmente me sinta mais confortável, com maior grau de prazer, eu preciso aumentar o iate. Né? E assim vai, não é? O que está acontecendo? Aquilo que acontece com você se você é chocolate. Também, né? Mas isso é item. Isso é apenas mais um item. Porque não é jatinho. Começa com jatinho. Depois você vai para o Boeing, sem querer fazer propaganda. Mas é uma realidade. Eles são todos temporários e exigem repetição. Por isso que às vezes você vê, o sujeito ganhou 1 milhão, ele quer 2, depois ele quer 3. Nada contra o progresso. Não é disso que a gente está tratando. De você melhorar, de você buscar objetivo, você e eu, nós buscamos objetivos melhores, mais condição de conforto, oferecer para a sua família. Você está fazendo o quê ao mesmo tempo? Quando você tem consciência para isso, né? Não é doente em relação a isso, porque consumidores, consumidoras, todos nós o somos. Né? Você vai ao supermercado, você é um consumidor. Você vai... Qual é o nome dessa criatura? Que lindo nome, Isabela. Você também é muito bonita. Claro, né? Se ela não tem autoestima, quem vai ter? Aí o fato todos nós somos consumidores e consumidoras. Isso é natural em nós, ok? Ponto. O problema é o ser consumista. É quando eu estou desequilibrado diante do processo do consumo. É muito natural. Então, quando nós estamos nessa condição, que é ter consciência sobre aquilo que é adequado e tudo mais, nós também temos um outro ponto positivo. Nós estamos colaborando para a sociedade, não estamos? Estamos ajudando com que a sociedade se melhore também. Agora, se vão fazer uso errado, é problema de quem faz uso errado, não é? Nós não mostramos aqui o celular. Aliás, até tem uma igreja na França, lá em Paris, que tem uma placa dizendo assim, se você quiser ver Deus, entre aqui em silêncio, sente e fale com Ele. Né? Agora, se você estiver muito apressado, muito ansioso para ver Deus, tecle no celular enquanto você dirige. Você vai encontrá-lo rapidamente. Não é verdade? É um fato, né? Mas é uma realidade. O fato é, as coisas são para oferecer o conforto, o melhor. Então, ok. E aí, quando nós temos essa consciência, nós vamos influenciando a melhoria das criaturas, não que estão na sociedade que chamamos família, amigos, etc. Nós vamos colaborando efetivamente para a melhoria da sociedade como um todo com as nossas atividades. Sejam essas atividades, não estamos falando de home office, sejam essas atividades no lar, né, cuidando dessas criaturas que é uma coisa impressionante, porque crescem, né, depois, quando chega na adolescência, não tem hormônios, tem demônios, e é uma coisa complicada. Você já foi assim um dia, ok? Nós já fomos assim um dia. Aliás, tem um detalhe, para alguém que tem, assim, a faixa etária dessa criatura que a gente fala, eu tenho uma notícia que pode ser boa ou ruim, depende do jeito que você quer ouvir. Você vai ser assim de novo. E pode ser que não demore muito. Não é verdade? É uma realidade, é um ciclo. O importante é que a gente faça o que nesses ciclos? Aproveite bem. Seja feliz com eles, não explosões de alegria. Seja feliz com eles, dentro daquilo que são as suas conquistas, valorizando as suas conquistas, para que a gente não fique nessa situação, né? Fica adormecido, adormecida, e se prende a essa ilusão. Às vezes vai assim com um amigo, amiga no restaurante, e aí o ticket, o cara pega o seu ticket e dá na frente, porque ele quer ver o carro que você está. Porque se o dele for melhor, você vai ficar com aquela ponta de inveja, porque você vai com aquela marca meia boca, aquele carro usado, e ele tem aquele bacanão do ano, carésimo.
Aí você, miserável, não é verdade? Só que você, se tiver consciência, superou isso, não é verdade? Que ótimo que o vizinho comprou, fez, aconteceu. Que Deus o ajude. Por quê? Porque essa relação positiva, eu estou fazendo o quê? Em mim, para depois mandar para ele. Quando eu haja de maneira diferente, eu me envolvo nessa energia desequilibrante, que, aliás, é doentia, que é enfermiça, e, por vezes, mando na direção dele, mas ele deve ter o corpo fechado, porque nada pega nesse indivíduo. Não é fácil assim, ó, pá, pum, volta. Só que tem um detalhe. Nesse retorno, como eu já mandei, ele já se conectou com mentes que vibram num diapasão similar, ela já alimentou e eu me retroalimento de toda essa estrutura que eu cedi. Veja como é inteligente ser bom, como é inteligente usar de uma maneira positiva em relação aos outros, porque eu faço para mim. Sou eu o primeiro beneficiado. Mas veja como as coisas vão tomando coerência com o Espiritismo, que não é novidadeiro. Se você pegar a essência do Espiritismo, ele é o cristianismo redivivo, o cristianismo na sua essência. É o ensinamento do Cristo que está lastreado numa condição que nossa evolução se dá um pouco acima, nós estamos mergulhando com maior detalhamento naquilo que o Cristo trouxe. Tudo que a gente vê em caráter de informação espiritual, através da mediunidade, ou através dos estudos de espíritas, etc., ou mesmo fazendo o link com a ciência, porque não dá para nós vivemos isolados, isso foi o lamentável em relação à questão da nossa sociedade, das sociedades como um todo, né? Nós trabalhamos com esses aspectos, você vai encontrar lá. Claro, mas dito de uma maneira que os caras estão há 2000 anos atrás. Não é? Lembra que a gente já falou várias vezes? Não dá para fazer anacronismo, pegar o conhecimento do hoje e colocar lá. Os caras eram pescadores, cuidavam de ovelha. Era uma situação muito diferenciada. Então, ele moldava de acordo. E ele mesmo disse, muita coisa eu teria que vos dizer, mas não vai dar para vocês suportarem. Significa, não é que você não mereça, você merece, mas você não conhece. Você não tem ainda a capacidade de absorção. Imagina um Cristo falar... Já iam crucificar ele antes. Né? Falar, de repente, de tecnologia. É inimaginável. Agora, é um espírito que tinha conhecimento integral sobre todo o processo evolutivo seu, meu, nosso, do planeta, de tudo que existe nas suas dimensões todas paralelas. Ele era um espírito crístico quando o planeta foi entregue na mão dele. A bola lá que se deslocou da estrela foi na mão dele, são 4,5 bilhões de anos atrás, o cara já era Cristo, já era um espírito superior. Imagina o nível desse sujeito. Né? Ele tem o conhecimento nosso, ele não nos vê nessa pindaíba que às vezes a gente fica, insistindo em viver. Ele vê a gente lá. Ele nos vê lá, completos, completas. Eu não fico vendo, puxa, esse cara não tem jeito mesmo, hein? Puta, que coisa! Só sendo Cristo para aguentar. Né? Paciência de Jó. Não é verdade? Não é isso que ele vê. Ele vê um indivíduo, ou seja, nós, lá. Por isso que a gente também não pode viver lá. A gente tem que fazer o melhor aqui, porque a gente estava montando o que ele vê lá. É de quem? A responsabilidade de quem? De nós. Por isso que o Kardec, olha a pergunta que ele faz. O homem, entenda ser humano, esse livro é de 1857, completou 168 anos no 18 de abril, agora. Não é? Ou seja, essa classificação significa ser humano. Porque tem gente já com mimimi que se dói. Aí ele diz, o homem é ser humano, né? Pode gozar de completa felicidade na Terra. Olha que resposta que os espíritos deram para ele. Não, porque a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Você escolhe, ok? Como prova ou expiação. Mas depende dele a suavização de seus males e ser tão feliz quanto possa na Terra. Essa resposta aqui resume a relação nossa
na presente existência ou em qualquer outra que a gente venha a ter, ou já teve. Mas ele não vai só, a 921 tem essa resposta. O homem é quase sempre o artífice da própria infelicidade. Apesar da gente ter um sistema de terceirização, ou às vezes de quarteirização, que é uma maravilha, não é? Eu só podia dar nisso, filho de quem eu sou. Terceirizou. Não é verdade? Já, ops, eu sou assim por causa de você. Bem que mamãe me avisou que eu não me casasse com você. Percebeu? Cuida dessa sua filha. Na hora que ela está fazendo alguma coisa errada, não é minha. Ué, mas é um casal. Não é verdade? Cuida. Olha o que seu filho anda fazendo. Como seu filho. Percebeu? Ó. Mas isso tem um porquê. E a doutrina nos explica. Por isso que a gente precisa estudar. Precisa ser aquilo que a gente falou, autodidatas. Como é que um ser criado, que no macro é perfeição, que se reflete no micro, como pode um ser que é bom ter na sua criação um indivíduo que tenha distorções? Percebe? No nosso inconsciente profundo, não admite uma coisa dessa. Por isso que a gente terceiriza. Olha que fantástico. A gente já até arranjou gente para terceirizar. O meu erro não é meu. É o demônio que me tenta. Percebeu? É lá, é de fora. Não pode ser meu. Por quê? Porque a estrutura de cada um de nós é aquela. Nós não seremos o Deus, mas seremos deuses. Aliás, está desde os Salmos disso isso. Jesus só fez o complemento. Percebe como é lógico? Então, o que acontece? É fora que me tenta e eu sou frágil. E é uma verdade. A fragilidade do ser está no autodesconhecimento. Quanto mais eu me desconheça, mais frágil eu sou. Não é? Por isso que diante da barra de chocolate você fica salivando. Às vezes falar mal da vida alheia também saliva. Né? Aquela coisa, assim, aquela baba. Não é verdade? Por isso, porque é frágil. Quanto mais eu me desconheço, mais frágil eu sou diante da vida. Tem outros que são frágeis diante da mesa. Outros são frágeis diante do dinheiro, etc. Seja lá de maneira que for. A fragilidade do ser é exatamente essa. Então, põe para lá. Como agora a gente virou espírito, é obsessor. O que é obsessor? Não é? Paremos para pensar. A gente até falou na aula aí, pedindo a sua paciência na repetição. Quem são os obsidiados e os obsessores? Todos são obsediados, ou são todos obsessores, porque um é obsessor da vingança, outro é obsessão da culpa, obsessor da culpa. É um processo de auto-obsessão, quando eu me sinto culpado ou quando eu quero me vingar. Ponto. Não tem vítima e algoz. Tem dois pacientes com problemas que fazem um link. Ponto, acabou. E aí vem o Kardec, não é Kardec, é os espíritos para Kardec nessa resposta que é claríssima. É quase sempre o artífice de sua própria infelicidade. Por vezes, né, esses aspectos aqui entram para nos dar uma certa melhorada de uma maneira um pouco mais radical, que ele é o sofrimento como alerta, que ele é um sinal. André Luiz diz no livro do Sinal Verde, dizendo o seguinte: a dor é um aviso de que algo não vai bem. Não importa que seja dor física, pode ser de natureza moral. Tipo assim, deixa eu prestar atenção, porque alguma coisa está dando errado. Alguma postura minha deve estar um pouco equivocada para eu ter que passar por isso. Não é verdade? Porque a dor não é uma coisa que é de fora para dentro. É algo que brota. Pode ter o veículo, mas mesmo assim a necessidade de se raciocinar a respeito, mesmo que ela venha de fora. Por que pegou a mim e não pegou aquele miserável do meu cunhado
que não me deixa em paz. Não é verdade? Por que eu mereço isso? Não sei o que eu fiz para Deus que eu mereço isso. Você não fez nada para Deus. Não é nada. Ou fazemos para nós mesmos. Você não viu a resposta lá dos Espíritos na 921? Então, por isso que é prestar atenção. Pode ser, olha que beleza, um despertador para mudanças interiores. Não está na hora de mudar, porque experiências em matérias reencarnatórias, experiências nessa reencarnação, capacitação, né, e conscientização que existe, inteligência que é brilhante, todo mundo tem. Essa é a grande realidade. Criaturas brilhantes, criaturas despertando consciência, criaturas com maior nível de conhecimento, criaturas com uma condição de progresso gigantesco. A evolução vem atrás, mas está indo, bem ou mal está indo. Será que não está na hora de dizer, acorda? Não é para você dormir, porque em centro espírita você não dorme, você se desdobra. E quando ronca, porque o desdobramento é profundo. O fato é que, não é? Vê se acorda, porque se não acorda, vem esse negócio aqui para acordar. Que não precisa, porque não é o outro que faça, sou eu em mim mesmo, porque quando eu me estaciono, eu estou contra tudo aquilo que eu sou, uma criatura dinâmica, um espírito dinâmico, uma criatura que precisa de movimento, de ação. Por isso que Jesus era ação. Você percebe? Jesus não é uma criatura que diz, deixa assim, vamos tocando, empurra com a barriga. Não é? É ação. Por isso, por quê? Porque o espírito é dinâmico, é progressista, etc. Você para, já está doente. Já é a enfermidade, porque é contrário à natureza do ser. Veja como as coisas vão acontecendo em nós mesmos. E, às vezes, ela usa, né? A dor usa para ensinar, corrige, desperta. Sabe aquela... E é engraçado porque nunca aperta demais, né? Porque se você aperta demais o parafuso, ele espana. Ele dá aquele apertão assim. Fala graças a Deus. Não falo, fala graças a Deus. Não falo. Fala graças a Deus, miserável. Graças a Deus. Volta um pouco. É o morde e assopra. Por isso que você nunca pode ir de frente. Você dá aquela... Mordeu, a pessoa diz, isso já passou. Fica tranquilo que já passou. É o morde e assopra. Que é a técnica que a gente vê em nós mesmos. Em nós mesmos. É o morde e assopra. Né? Começa o processo do despertamento. E qual é esse despertar, esse acordar? Buscar sentido para a vida. Não pode se resumir a uma situação de apenas ter, sem que... Por isso que Deus não é meio, Deus é fim. Enquanto a criatura achar que Deus é meio, ela vai viver nesta ilusão, patinando, achando que vai ser feliz por ter, comprar, adquirir, consumir, etc. Deus é fim, não é meio. Quando eu uso Deus como meio e o meu fim é só ter, eu tenho a certeza de que eu vou ser infeliz. Quando eu não tenho um sentido, para que eu estou fazendo aqui? Da onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou? Quando eu não tenho, né, não acordo para essa realidade de que eu não sou só uma criatura que veio para me reproduzir, se é que eu me reproduzi, não é verdade? Se é que eu tenho essa condição em mim, ou essa proposta em mim, eu não sou uma criatura que pura e simplesmente passa pelo planeta. Até, às vezes você ouve espírita dizer assim, eu estou aqui só de passagem, como se a Terra fosse uma colônia de férias. Eu venho aqui para passar férias, não tenho que me meter com ninguém, não tenho responsabilidade nenhuma. Está fazendo o quê? Perdendo uma reencarnação inteira. Sabe lá o que é você deixar quase um século sem nada, sem produzir nada, sem significar nada? Não é para os outros, é para você mesmo. Você imagina, você é um inútil. Por isso que Jesus disse, deixa que os mortos enterrem seus mortos. Ele não estava dizendo para o rapaz faltar com a condição filial, do respeito ao pai que tinha desencarnado. Ele estava dizendo porque a turma que estava ali junto era uma turma que era inútil para si mesmo. E logo sendo inútil para si mesmo, é inútil para a vida. São cadáveres que andam. São cadáveres que andam, que se movimentam, que estão em vários escalões, mas continuam sendo só cadáveres. Só não exalam o odor. Quando não exalam.
pela condição espiritual em que vivem. É a realidade, lamentável, mas é. Fazer o quê? Trabalhar por nossa parte. Fazer isso aí, ó. Praticar o bem. Faça o bem. Lembra quando a gente trouxe aquela mensagem do André Luiz, do livro, que está no livro Apostilas da Vida, que se chama R Auxiliando. Dá um Google nela hoje. Vale a leitura. Chama R Auxiliando. Está no livro Apostilas da Vida, André Luiz, autor, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Ele vai dizendo, a respeito de erros que nós possamos cometer, vá auxiliando. Estou fazendo isso porque eu quero aparecer de bacana. Vá fazendo. Estou fazendo isso porque, de repente, eu estou agradando a galera do lado de lá e quando eu sair daqui em definitivo, eu vou me dar bem. Vá fazendo. Eu estou fazendo isso porque, enquanto eu faço, eu meto a língua na vida alheia, falo mal de todo mundo, mas eu vou fazendo. Vai falando mal dos outros, mas vai fazendo bem. Vá fazendo. Puxa, mas não é incoerente. Não é, não. Porque à medida que eu vá fazendo, aquilo vai me trazendo um benefício e eu vou anulando os aspectos que são desagradáveis pelos itens que me são agradáveis. É uma troca de energia. É a mesma coisa quando você quer limpar uma fonte. Não adianta ficar movendo a água. Você tem que colocar água limpa para que você, não é? Se bota um copo que esteja com uma água turva, não adianta ficar balançando lá para ver se muda, porque não muda. Você coloca água limpa até que supere todo o processo. É assim que funciona em nós. É o exercício. Nós somos bons por exercício. Nós amamos por exercício. Nós perdoamos por exercício. Não é uma coisa, se fosse mandatório... Aliás, foi o Filipe que disse para Jesus, por que o senhor não dá um passe nessa turma aí? Não tinha essa palavra passe. Dá um passe nessa turma, faz todo mundo ficar bom. E ele disse, mas Filipe, você já incorporou o reino dos céus no seu interior? Ou seja, você já parou de falar mal da vida alheia, de reclamar do tempo, reclamar das pessoas, reclamar de tudo, reclamar da vida, reclamar... Você já parou? Ele não disse tudo isso. Eu não, senhor. Então como é que você quer que eu imponha para as pessoas? Percebeu? É da criatura para com ela mesma. Por isso que a proposta é essa condição superior da espiritualização do ser. Faça o bem. Busque sentido na sua vida. Desenvolva o amor. Dentro das possibilidades. Não é uma mudança radical que fica aquela coisa fake da criatura que, às vezes, muda até a maneira de falar com os outros. Oi, meu irmão, minha irmã, como você está? Vejo você melhor. Vai viver com essa pessoa. Vai viver com essa pessoa. Né? Para ver se continua essa baboseira toda, né? Essa melação. Nossa, como você está mudado. Você está com menos cabelo, mas está tão simpático. E assim vai. E assim vai. O fato é, olha que objetivo. É o prazer da alma, paz, serenidade, consciência tranquila. Colocar a cabecinha no travesseiro e dizer, Senhor, gratidão pelo dia que eu tive, que eu tenha uma noite tão espetacular como o dia que eu tive, e amanhã que eu tenha um dia melhor do que foi hoje. Quer melhor que isso? O que não há dinheiro que pagar, mas ganhar no Powerball acumulado até que ajudaria. Um BI 200 faz uma diferença incrível. Depende de como é a minha postura para com esta situação. Né? Porque isso vai nos trazer o que se chama neuroquímica da paz. Atos de compaixão, veja se não é benefício de nós para nós mesmos. E gratidão libera, primeiro, serotonina, você sente um tremendo bem-estar. Segundo, ocitocina, te dá uma sensação profunda de paz. Né? E são sensações que duram, não é a alegria, aquele fogo de artifício, é duro, porque ele está ligado a você que é espírito, a nós que somos espíritos. Você sente aquela paz, você sente, mas é impressionante, como é que isso me faz tão bem? Porque você está fazendo o bem. Por que isso me completa? Porque você está fazendo o quê? Exercitando os potenciais superiores que são seus. E essas conquistas são aquilo que Jesus falou para aquele pessoal simples.
Não acumuleis tesouros na terra. Ele não disse para o pessoal não trabalhar, não ficar bem, etc. Não foi nada disso. Isso é manobra. Se não acumuleis, ou seja, não se prenda, não se apegue, não se escravize. Se não acumuleis tesouros na terra, onde, né, a traça, a ferrugem corrói, os ladrões roubam, etc. Acumuleis tesouros nos céus. Mas ele vai dizer que o céu está dentro de cada um de nós, ou seja, o tesouro da amizade, o tesouro da consciência tranquila. Olha, isso ninguém te tira, isso é seu, ninguém te tira. Aliás, é Emmanuel que diz o seguinte: o bem que fizeres, serás o teu advogado em toda parte. Olha que fantástico. Por isso que na 992, os espíritos dizem: a felicidade depende mais da disposição do homem, do ser humano, do que das circunstâncias. Ela é claro que ela é relativa no mundo que a gente vive. Não é ausência de dor, mas é presença de sentido. Ok, eu não sou doente, eu posso estar doente. Para a medicina ainda atual, que não usa, né, os aspectos espiritualizantes do ser, se você toma um comprimidinho por dia, nem vou pedir para levantar a mão, né, um comprimidinho por dia, você é considerado como uma pessoa enferma. Ok? Essa é a notícia. Por assunto. A pergunta é: você é? Percebeu como é a diferença? Você pega lá o Chico Xavier. Quando nós o conhecemos, aos 70 anos que ele tinha, ele tomava 20 comprimidos por dia. Ele era uma criatura enferma? Para a medicina, sim, uma criatura enferma. O espírito, como é que você se sente? Ah, mas eu preciso tomar a medicação lá para hipertensão. Ok, toma a medicação para hipertensão, porque é uma condição da nossa própria natureza, se bem que a ciência já está dizendo aí que fez experiência em rato, trabalhando no processo genético e já deu para esticar a existência, imagina? Né? Em vez de você desencarnar com 120, você pode desencarnar com 220. Imagina quem está casado contigo te aguentar 220 anos. Vai ser terrível. Né? Ou você, né? Olha como Deus é bom. O fato é que... Mas isso vai ser uma lógica, pessoal. Nós vamos tomando cada vez mais tempo. Hã? Mas vai ser uma realidade. Quanto maior a evolução, lá em Júpiter, né, para a gente lembrar a Revista Espírita, a mensagem lá de Bernard Palissy para Kardec, através de Sardou, ele diz que uma existência física lá em Júpiter, não é no solo de Júpiter, é numa das dimensões de Júpiter, varia em torno de 400 a 500 anos. Olha que maravilha! Mas você aguentar essa mala 500 anos, não é duro, 500 anos. E tem um detalhe: você desencarna e reencarna e continua sabendo o que você foi. O que você foi, o que você fez, o que as pessoas foram, o que se fizeram. Sabe por quê? Porque o Bernard Palissy respondeu para Kardec: o que é necessário para reencarnar em Júpiter? Ele respondeu com 2 palavrinhas: ser bom. Pronto, quando você é bom, você pode saber da vida dos outros, os outros podem saber da sua vida, mentalmente acesso, a conversa já não é mais palavra articulada, é mental, então você sabe do outro, o outro sabe de você, você não tem resposta, você não tem problema nenhum com ninguém, ninguém tem problema com você. Quer felicidade? Não. Você não tem problema com ninguém, e ninguém tem problema com você. Bom, mas os outros que têm problema com você é um problema dos outros, não é seu. Não é? Olha que beleza, você está tranquilo, tranquila. Não é? Outro aspecto, envolve aceitação, fé, trabalho interior, essa condição. Essa é uma construção e cada um pode ser tão feliz quanto permite sua evolução moral. E ela é caminho. Né? Felicidade é caminho, é despertar de uma jornada. E olha como não é Jesus simplificando. Menos apego à matéria, não é não trabalhar para melhorar-se, é não se apegar. E às vezes não é a coisa material, às vezes é meu marido, minha esposa, meu filho, minha filha, minha casa, meu carro. Quando desencarnar, vai para onde? Olha a lógica imperando. Vai junto não, vai para lá.
ok? Fica lá atazanando a vida. Tem um amigo que desencarnou, ele desencarnou e fez o quê? Acho que eu já contei aqui, foi para casa. Espírita, chegou em casa, percebeu que quando colocaram os pratos na mesa, o lugar dele estava vazio. Aí ele, não vou almoçar, o pessoal nem ouviu, né? Ele disse, estou achando que eu já bati com as 10. Porque depois ele escreveu uma psicografia. Desencarnei. Olha que impressionante. Desencarnou e fez o quê? Qual é o porto seguro? Sua casa. Foi para casa. Aí ele disse assim, bom, se eu ficar aqui, olha o óbvio, eu vou começar a meter o bedelho na vida de todo mundo. Eu vou dar continuidade naquilo que eu fazia. Eu vou para a casa espírita. Lá na casa espírita eu tenho certeza que algum mentor ou mentora vai me auxiliar, algum amigo espiritual vai me auxiliar e me leva para um local que seja adequado para a minha condição de continuidade. Então já sabe, se acontecer, vem para o KSSF. Tinha um marketing que dizia assim, vem para o KSSF você também. Entendeu? Vem para o KSSF, vai ser uma beleza. Você vai chegar aqui, você vai ver a Marisa, vai falar com ela, ela não vai te responder, você diz, eu já percebi. Às vezes ela até te responde, não é verdade? Depende da situação. Mas o fato é esse, sejamos naturais em nós, conosco, né? Conosco, porque isso é natural, somos nós. Mais cultivo do espírito, estude mais, né? Seja mais fraterno, fraterna, seja mais amigo, amiga. Ligue para aquelas pessoas que você às vezes, né? Mas não liga para mim. Liga você para ela. Percebeu? Nem fala comigo. Fale você com ela. Tome você a iniciativa. Mas eu não quero ser inconveniente. Não é para ficar ligando todo dia. Parece aqueles bom dia de grupo. Bom dia, 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 bom dia. Pô, a amiga nossa mandou um convite para a festa de aniversário dela, ela mandou o convite no grupo, aí abaixo do convite tinha bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Ela ligou para as pessoas e disse assim, você leu o que estava escrito lá? O quê? É um convite de aniversário. Que convite? Eu coloquei no grupo. A pessoa não lê. Tem que botar bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Acabou. Já fiz a minha parte. É que nem aniversário de Facebook. Parabéns, 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 parabéns. Você nem sabe quem é a pessoa. Nem olhou para quem é a criatura. Pô, olha para a criatura, manda uma vibração para ela. Não precisa ficar lá a manhã toda mandando vibração. Manda uma vibração. Né? Lê uma notícia no jornal desagradável. Né? Porque aconteceu isso. Peça para Deus em favor dessas pessoas. Aí a gente diz, eu não tenho tempo de fazer o bem. E você está fazendo o quê? Percebe? Faça uma vibração pelas criaturas. Porque está a guerra. Ore por essas pessoas. Peça misericórdia de Deus por elas. Pronto. Fez uma ação boa? Fez. Você vai acabar acontecendo o quê? Você vai se viciar em ser bom. Eu vou fazer o bem. E ninguém me segura, porque eu estou assim doidão de tão bem que eu estou fazendo. Não é? Ótimo. Porque as coisas positivas acontecem para quem é positivo. Não reclama da vida, porque é a vida que você montou. Mas dá para calibrar. Dá para calibrar. Tem espaço, desde que a gente queira. Porque uma coisa que Deus respeita são as nossas escolhas. Porque senão ele não daria livre-arbítrio para a gente ficava todo mundo como autônomo, produzido em série e estava resolvido. Aliás, ele nem ia perder tempo com isso. Mas ele nos dá a liberdade de escolha. Olha que beleza, justiça. Eu faço o que eu bem entendo e depois eu saio lá colhendo os frutos daquilo que eu fiz. Se eu faço o bem, eu colho aquilo que é o resultado dele. Então, a verdadeira felicidade dá-se no íntimo e cresce com o exercício do amor. Ame dentro das possibilidades, já te vi. Mas eu vou te ignorar. Aí ame dentro das possibilidades, dentro das nossas possibilidades. Não se exija. Não, reforma íntima é sem martírio. Não se martirize.
faça as coisas com calma. Emmanuel diz assim, quando nós, está lá no Leis de Amor, quando nós descobrimos um hábito desagradável, nós já evoluímos, porque veio para o consciente. Agora vai o trabalho de substituí-lo, que às vezes é difícil. Por isso que nós temos que ter caridade para conosco, compreensão para conosco. Mas caridade para conosco, caridade é amor em ação. Então significa que tem que haver ação, não é uma acomodação com a situação que a gente conhece e precisa substituí-la, porque a gente não desaparece com o hábito, a gente substitui. Então é uma situação. Vou usar de coerência, de compreensão, vou usar, enfim, de caridade para comigo, né? Mas eu sei que precisa do movimento, preciso ir trabalhando gradativamente. Não adianta eu ficar me culpando. Por quê? Porque eu gero energia contrária a mim mesmo, é um processo de autopasse. Nós não usamos o magnetismo nosso numa aplicação do passe junto com os amigos espirituais. O contrário também é verdadeiro. Nós usamos as nossas energias, o nosso magnetismo contra nós mesmos. Então não adianta ficar, porque isso, porque aquilo, porque... Nada disso. Vai devagar, mas vá tocando. Por quê? Na realidade, nos diz de novo, né? Os espíritos, na 941, o homem ou o ser humano que se acha bem compenetrado do seu destino futuro vê a vida corporal como uma estação temporária. Vejamos como uma estação temporária, mas com as belezas que nós sabemos que ela pode oferecer nas oportunidades que nós temos para exercitar o amor dentro das nossas possibilidades e, com isso, ser feliz. E a felicidade nos traz paz. Falando em paz, muita paz a todos.